E o interessante é que eu já assisti um vídeo seu falando da Aurora, que Ah, a sua filhinha era sua mentora em uma vida, e eu falei assim: "Que é, incrível, você tá próximo de uma pessoa que se doou com muito amor para mentorar a incrível Ana Joyce". Fiquei foi muito muito. emocionada. Eu acho que todo mundo se Sim, emociona muito com essa história, né? Porque ela sim, traz essa, essa conexão de amor, né? Muito sim, grande, é uma história muito linda. E foi muito incrível, assim, porque a Aurora foi assim, logo depois daquela carta que eu recebi, a primeira do meu sim, mentor, por psicografia, em seguida, eu tive o impulso de escrever novamente. Então, eu abri uma nova página no Word e veio uma mensagem bem reduzida, na menor, mas que tinha um amor tão grande ali. E essa sim. aproximação, ela me parecia de um ser feminino, né? Eu sentia muito essa energia feminina. E no final da mensagem, ela disse que um dia eu lembraria e que ela me agradecia muito do fundo do coração dela. E quando eu escrevi o final dessa mensagem, eu comecei a me emocionar muito. Eu senti o que ela estava sentindo. Sim. E quando a mensagem se encerrou, eu senti nitidamente ela me dando um beijo no rosto. E A aí eu chorei presença muito. dela, né? Sim, Eu senti a sim, presença dela. Eu chorei muito, 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 fiquei muito emocionada e fiquei pensando, nossa, o que será que aconteceu, né, entre eu e essa entidade feminina para me trazer tanta emoção assim? Eu não lembrava, né, óbvio. Aí o que que aconteceu? Depois, lá na frente, né, quando eu abri o canal, já estava, né, seguindo a minha missão, aí eu fiz esse trabalho com o Jefferson Orlando, regredi para vidas passadas, sim, e eu regredi para uma vida que eu era pai de uma menina sim, muito linda, muito inteligente, muito amorosa. E quando ela fez 8 anos, eu vi essa parte da regressão. Eu fui trabalhar, era fim de semana, eu estava sozinho, eu era um lenhador. E eu esqueci de falar, ela já não tinha mais a mãe, porque a mãe morreu no parto. Então eu fui sim. pai e mãe dela, né? Que Até amor, que não? Oi? Sim. Foi muito amor ser pai e mãe, não é mesmo? Essa vida. Te ensinou muita coisa. Sim, muito, Priscila, muito. Foi muito bonita assim a história. Eu não consegui ver tudo, mas o Sim, sentimento traz bastante, né, do que foi vivido. Então, a sensação que eu tive foi que, apesar da perda da mãe, que era também, né, alguém que eu amava muito, eu tinha esse amor muito grande por ela, eu fazia de tudo por ela, e eu consegui, sabe? Eu tinha comigo, assim, sim, essa questão de ter conseguido fazer a minha vida, a minha filha sobreviver mesmo sem a mãe. Então era um misto, assim, de vitória com muito amor envolvido, sabe? sim, sei. Então, nesse dia que eu fui trabalhar, não tinha ninguém, eu era um lenhador, e eu trabalhava numa, eu não sei se é madeireira que chama, eu sei que tinham muitas toras de madeira, e toras Sim, enormes, e aí eu tava sozinha, eu fui tentar fazer uma manobra, só que essa tora enorme que eu tava manobrando caiu em cima de mim, e eu fui esmagado no peito por essa tora. sim, E, de repente, eu achei que eu fosse morrer sozinho ali. De repente, essa menina aparece, a minha filha. sim. E na hora eu falei, ué, como, né? Como que ela veio até aqui? Como que ela sabe que eu tava precisando de ajuda? Enfim, mas eu não conseguia falar porque a tora tava esmagando muito meu peito. E ela tentando, tadinha, fazer alguma coisa, não conseguia, enfim, foi um momento muito aflitivo. Sim, Eu senti ela chorando em cima de mim, o desespero dela, mas eu não conseguia falar. Eu queria falar alguma coisa para ela, não conseguia. E aí eu fui ouvindo ela cada vez mais longe, vendo tudo escuro, e foi o momento que eu desencarnei. Acordei num susto na espiritualidade, eu tava numa cama, num quarto, né? E logo que eu acordei, parecia que tinha acordado de um pesadelo. Eu dei de cara com um mentor espiritual. Tava sim. logo ali já me esperando. E ele não falou nada, ele só me olhou profundamente nos olhos, mas assim, com um olhar de muita De calma, muito amor também. muito amor. Sim, E aí eu fui me acalmando, me acalmando, me acalmando até que eu caí no sono e dormi. Aí, enfim, o tempo foi passando, eu estava na espiritualidade com esse mentor muito querido, que é o meu mentor, né, que me sim, acompanha até hoje, o mesmo. E ele foi me ensinando, né, sobre aquele novo momento, o que tinha acontecido.
Só que eu estava com muita saudade e muito preocupado com a minha filha. E ele foi me ensinando que o amor conecta tudo. E que através desse sentimento que eu tinha por ela, eu conseguia sentir se ela estava bem ou não. Então ele foi me guiando em vários exercícios. E aí chegou um momento que eu consegui sentir que ela estava bem, que ela estava feliz. Só de fechar os olhos e pensar nela, eu sentia o que ela estava sentindo. Sim. Então aquilo foi me trazendo mais paz. Até que chegou um dia que ele me convidou para um caldo de legumes. Ó o detalhe, né? Sim. Numa refeição também. Sim. Aí ele se sentou junto comigo. Ele não precisa mais, né? Não precisava mais tomar o caldo de legumes. Mas assim, quem recém-desencarna ainda precisa de uma Sim. alimentação, né? Mas ele se sentou comigo, começou a tomar o caldinho. Eu lembro até do sabor. Aí chegou uma hora e ele falou assim: olha, você tá pronto? Aí eu falei, pra quê? Pra isso que eu tô pensando? Ele falou, vamos visitar a sua filha. Aí eu fiquei super feliz. Sim. E aí ele falou assim pra mim, só levanta, fecha os olhos e pensa nela. Eu já tinha aprendido, né, como fazer. Aí levantei, fechei os olhos, pensei nela com todo o meu amor. Quando eu abri de volta, parecia uma mágica, assim. Sim. Eu tava exatamente onde ela tava, aqui na Terra. E era um salão muito grande, com uma decoração festiva, muito bonita, flores brancas em todo lugar. E aí eu procurava ela e eu não achava. Até que eu olhei lá no fundo do salão, ela estava sentadinha ali. Só que ela já estava uma mulher, porque já tinham se passado 10 anos. E pra você não tinha passado tudo isso, né, Joyce? Não tinha. Porque na espiritualidade o tempo é diferente daqui. Sim. Aqui passa tudo muito mais rápido, né? E aí eu falei, nossa, eu pensei comigo, como ela tá grande, como ela tá linda, sabe? Um Sim. misto de emoção. Ao mesmo tempo também me veio, nossa, perdi tanta coisa, mas assim, a emoção do momento era tão forte que Sim. sobrepôs qualquer outra coisa, né? Aí eu fui caminhando em direção a ela e eu queria chegar perto dela. Aí eu olhei pro meu mentor, né, numa mensagem assim meio que mental, e ele me transmitiu que tudo bem, que não tem problema, pode se aproximar dela. Aí eu fui me aproximando dela, até que eu dei um beijinho no rosto dela, assim, na Sim. bochecha. Percebe a semelhança? Sim, é o mesmo beijinho. O mesmo beijo. E ela se Sim. emocionou também, porque ela sentiu a minha presença naquele momento. Ela ficou toda Sim. emocionada e tal. E eu ainda fiquei ali por alguns segundos a mais, e aí eu decidi ir embora para não atrapalhar, né? Sim. Vi que ela ficou muito emocionada, mas já fiquei muito feliz de saber que ela estava bem. Aquela festa que estava acontecendo era a festa de casamento dela. E eu vi o rapaz que ela estava se casando, era um rapaz bom, tinha uma Sim. aura boa, né? Energia boa, né? Uma energia boa. Então eu fiquei feliz que ela estava com alguém bom para ela, né? Sim. E fui embora. Depois de algum tempo, voltando na vida atual, Sim. eu engravidei de novo, coisa que eu não imaginava, porque eu já tinha 2 filhos, o Luiz e Sim. a Isabela, e eu estava bem já, né? Não queria mais filhos. Sim. Eu engravidei de novo. Eu estava sentindo já uma conexão vindo. Estava até falando com meu marido antes de engravidar, não sei não, eu acho que eu vou engravidar de novo. Ele todo resistente, não, chega, a gente já fez 2, não sei o quê, aquelas coisas, né? Sim. Até o dia que eu engravidei. E quando eu estava de 3 meses na gravidez, eu quase perdi o bebê. Sim, Eu que tive uma susto, não? hemorragia, foi um susto grande, eu nunca tinha passado por algo parecido. Nunca Sim. tinha sido internada, né? Aí eu tive uma hemorragia fortíssima, eu estava sozinha em casa, só estava com a minha filha, Isabela. Eu ligava para todo mundo, ninguém me atendia. Eu passei um desespero tão grande, Priscila. Sim. E a única coisa que eu conseguia lembrar era de ligar para ambulância, né? Para o 191, enfim, eu nem lembro mais o número que eu liguei. Sim. 192. 192 é a ambulância. E pedi para a ambulância vir porque eu estava sozinha. E foi o que aconteceu, né? Porque era, nossa, uma hemorragia assim que eu falei, gente, acabou, né? Não tem mais nada aqui dentro. E teve uma hora que eu encostei assim na parede e pus a mão na minha barriga, eu falei, eu chamei de filho, né? Porque eu não sabia se era menino ou menina. Eu falei, Sim. filho, se for para você ficar comigo, aguenta firme, por favor. E eu chorava muito, né? Sim. Aí chegou a ambulância, bem rápido, eles vieram bem rápido, e fui pro hospital. Sorte que a minha mãe conseguiu saber o que estava acontecendo, porque eu tinha ligado para minha irmã, deixei mensagem, aí ela viu a Sim. tempo,
tipo, aquelas coisas, né? Tudo previsto já, né? Tudo muito Sim. bem calculado. E aí ela conseguiu vir na hora que a ambulância estava saindo. Aí ela já tinha vindo com a minha irmã pegou minha filha, levou para casa da minha mãe, né? E a minha mãe foi comigo na ambulância. E, enfim, não perdi o bebê, graças a Deus, né? A Sim. Aurora estava super bem, se movimentando bem, estava até mais gordinha, mais acima do peso. Sim. Tava ótima. E só que o que que aconteceu? Nessa noite do acontecido, a minha mãe teve um sonho. Sim. E no sonho apareceu uma menina de cabelos longos, ondulados, um loiro meio ruivo, olhos claros. E essa menina falava para minha mãe: "Vovó, tá tudo bem, vai dar tudo certo, não fica preocupada". E ela falava que o nome dela era Aurora. Sim. Olha que incrível. Só que a minha Incrível. mãe não me contou isso, ela achou que era coisa da cabeça. É sempre assim, Sim. né? E aí, quando eu soube que era menina, eu decidi dar o nome de Aurora, veio assim para mim Aurora. Meu marido gostou e a gente decidiu. Aí eu fui dar notícia para minha mãe. Cheguei na casa dela, falei que era uma menina e falei que o nome ia ser Aurora. Nessa hora, a minha irmã que mora com a minha mãe olhou para minha mãe assim e falou: "Sua bruxa, como que você já sabia?" Descobriu. Sim. Aí eu falei: "Mãe, você já sabia?" Ela falou: "Sim, até contei pra sua irmã". Eu falei: "Você não me Sim. conta nada?" Aí ela me contou do sonho que ela teve. Sim. E eu pedi para ela me descrever essa menina do sonho. Aí essa menina do sonho era exatamente a menina que foi minha filha naquela vida que eu Sim. contei, Sim. né. Então, eu fui juntando as peças, aquele beijo no rosto foi exatamente, né, que eu dei nela, foi exatamente o que ela, deu em mim quando eu Sim. recebi aquela carta, né. Então, na época, ela estava sendo a minha mentora, mas aí ela encarnou sendo minha filha. Sim. Que incrível. Então foi essa a história da Aurora.